Olá, boa tarde a todos. Nós estamos começando nesta tarde do dia 18 de agosto a segunda série ou segunda temporada do projeto Histórias Inspiradoras do Observatório de Processo, e diria que não teria jeito melhor para começar do que com esse convidado, esse baita amigo, esse baita jurista, estudioso, pesquisador, um cara sensacional, que está com a gente hoje, o professor Marco Félix Jobim. Já aproveito para te dar as boas-vindas, Marco, e dar as boas-vindas também para todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo na nossa sala. Tudo bem contigo? E aí, Leonardo, tudo bem? Como é que tá, meu amigo? Beleza Tranquilo? pura? Tudo jóia, maravilha. Né? Embora Bacana. tudo isso que está acontecendo, a gente está tentando da melhor forma possível aí, né, viver o dia a dia com alegria, com amor, com paz, e esperando tudo isso passar para a gente se reencontrar logo. Amém, amém, é isso mesmo. Estou vendo que a gente já tem alguns participantes ilustres aí, ó, no nosso grupo. Eu vi o professor André, vi o professor Beclaut, direto das Alagoas. Vai ter Dizem que está aqui em Porto Alegre, né? Como é que é? Dizem que está aqui em Porto Alegre já, para o congresso ano que vem. O professor Beck já chegou para o congresso do ano que vem, né? Também ouvi falar disso. Já está aqui em Porto Alegre já. Tem o professor Paulo Trindade, da UNOESC, que está aí também nos assistindo. Tem nossos mestrandos também da PUC, tá? Tem bastante. Bacana. Sejam todos muito bem-vindos, né? Os nossos alunos da graduação e do mestrado aqui da UFOP, de todas as gerais. Eu estou vendo que tem algumas pessoas até de fora do estado aí, então sejam todos muito bem-vindos. Meu amigo Marco, eu tenho aqui um script. Nossa conversa, como eu te falei, é muito informal, mas eu vou tentar seguir basicamente o script para não cometer heresias aqui, deixar de seguir formalidades mínimas aqui. Então, já te dei as boas-vindas, meu amigo, pedindo autorização de todos, né, informando que esse evento está sendo gravado, para oportunizar que outras pessoas que eventualmente não puderam estar conosco, que possam também conhecer um pouquinho do professor Marco Félix Jobim, de sua trajetória e das dicas que certamente ele vai nos dar durante esse evento. Também já saudei a todos os presentes, mas dizer a vocês que em breve a lista de presença vai ser disponibilizada no nosso chat, então, por favor, fiquem atentos. Aqueles que precisam, principalmente, de certificados, o Observatório de Processo vai enviar os certificados a vocês de acordo com os dados que vocês preencherem na lista. Então, a gente pede bastante atenção para preencher de forma completinha. E para a gente é muito importante que você preencha, ainda que você não precise do certificado, para que saibamos quem são os interessados, de onde vêm essas pessoas, aonde que elas estão, e para que possamos, de uma certa forma, manter com vocês, de todas as gerais e de todo o Brasil, uma interlocução com o nosso grupo de pesquisa Observatório de Processo. Vou fazer uma brevíssima explanação do projeto. A gente já está na segunda temporada, então acredito que muitas das pessoas que estão nos acompanhando já conheçam o propósito, mas para aqueles que estão chegando agora, acho que vale a pena uma síntese. Logo, final de março, início de abril, a gente percebeu uma proliferação absurda de conteúdo jurídico de altíssima qualidade pelos variados meios, né? Seja pelo YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, em outras plataformas. Tudo muito legal, viabilizando o contato direto, ainda que virtual, com grandes nomes do direito, assim como a gente está tendo hoje. Mas a gente percebeu também que o conteúdo foi tanto que às vezes começava a cansar. O próprio Marco mesmo, ele desenvolveu a tese de que tem alguns amigos que possuem uma espécie de sala de monitoramento de lives e de ocorrências. O professor Beclaut mesmo poderia depois explicar para a gente como é que isso é possível, porque realmente ficou difícil de acompanhar tudo isso, né? E aí nós tivemos a ideia de que talvez estivesse faltando alguns momentos com maior liberdade, com descontração, num ambiente mais informal, para que pudéssemos também conhecer essas pessoas. Como é que foi a trajetória delas, eventuais percalços
pelos quais ela tenha passado, enfim, que pudéssemos extrair algumas dicas também de futuro, tanto para a academia, né, as questões relacionadas à pesquisa, trajetória pelo mestrado, pelo doutorado, quanto eventualmente de outras profissões paralelas que essa pessoa venha ocupar, como a advocacia, como o Ministério Público, como a magistratura. Nessa série de encontros, nós vamos ter um pouco de tudo, né? A gente vai começar com o Marco falando da advocacia daqui a pouquinho, mas nós vamos receber também o professor Alexandre Freitas Câmara, com a experiência da magistratura, vamos receber também o Bruno. Nessa temporada, vou ter o orgulho, viu, Marco, de receber meu irmão, que é procurador da República, tem uma trajetória invejável aí nos concursos, então vai ser muito legal também recebê-lo, enfim. A gente vai ter oportunidade para muita conversa, muita prosa boa também. O nosso convidado, o professor Marco Félix Jobim. Ô Marco, eu fui pegar, meu amigo, no seu currículo Lattes, e é impossível realmente colocar tudo aqui. E na linha de uma pegada mais informal, me permita destacar 5 aspectos do seu currículo. 4 deles estão no Lattes e o outro eu vou tirar da minha cabeça, porque é a minha opinião sincera. Você, o Marco Félix Jobim, é pós-doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é doutor pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na área de Teoria Geral da Jurisdição e Processo, é mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade Luterana do Brasil, é advogado, e aí vem o 5º título, Marcos, se você se me permite, de fato e de certo, um dos caras mais bacanas, cara, que a gente tem no direito processual. Sabe, eu te conheço, Marco, desde as jornadas de processo aqui em Belo Horizonte, te vi passando assim, falei, poxa, aquele cara é o Marco, e assim, troquei ideia contigo e vi a simplicidade, a abertura, sabe, e ao mesmo tempo assim, a forma fácil de conversar e de agregar. Logo que teve o Marco, junto com o professor Luiz Alberto Reichelt, lá de Porto Alegre também, tiveram uma feliz ideia e uma genial iniciativa de criar talvez um dos mais importantes congressos que a gente tem no Brasil hoje, o Congresso Internacional de Coletivização e Unidade do Direito. Eu me lembro que eu vi a chamada da primeira edição desse congresso, fiquei maravilhado com aquilo e falei, bicho, eu vou de qualquer maneira. E mandei uma mensagem falando, olha, Marco, eu vou, me interesso, tem um hotel do congresso, eu quero ficar próximo dos painelistas e tudo mais. E o Marco, na mesma hora, ao invés de me responder dizendo o nome do hotel, né, e me confirmando data e tudo, ele falou, não, mas você vai palestrar, pode vir e tudo. Então, assim, de uma generosidade que é inexplicável, porque eu participei do primeiro congresso, depois participei do segundo congresso, esses 2 congressos geraram obras maravilhosas, 2 obras coletivas com autores do Brasil todo, com autores estrangeiros. Então, Marco, eu acho que a generosidade, bicho, que você espanta, que você traz para a gente, chega a ser espantosa, sabe? Você é um cara no coração gigante, um coração aberto, por isso seja muito bem-vindo na nossa Universidade Federal de Ouro Preto. Quero ter a oportunidade de recebê-lo pessoalmente aqui em Ouro Preto e seja acolhido por nós aqui nesse ambiente virtual. Seja muito bem-vindo. Eu vou te passar a palavra, Marco, de uma vez, porque eu acho que eu já falei muito. Eu vou dividir o nosso encontro, a gente tem feito assim, dividindo em 3 momentos. A gente vai, num primeiro momento, trabalhar com a trajetória acadêmica, num segundo momento, com a trajetória que eu estou chamando de profissional, para além da academia, né? Muito naquela pegada de que você faz mais alguma coisa além de professor, né? Você trabalha com o quê, né? E no terceiro momento, para a gente conversar com os participantes que estão nos acompanhando online, né? Já convoco a todos para mandar as suas perguntas, as suas provocações, as suas dúvidas, os seus comentários. Todos eles serão apurados aí pela nossa equipe aqui do Observatório de Processos. Os meninos já estão a postos, e no terceiro momento eu vou fazer a interlocução dessas perguntas, fomentando o diálogo com o Marco. Marco, então vamos para o primeiro momento, meu amigo. Como é que foi o caminho percorrido até aqui?
né? Como é que foi a sua trajetória acadêmica? Você caiu no direito de paraquedas, ou você já tinha a família com a veia no direito? Conta pra gente, não precisa seguir também uma ordem linear, não. O que, que você considera importante, e o que, que foi marcante para você para forjar esse profissional, né? Para você chegar no ponto que você está hoje, meu amigo? Bom, então, inicialmente, né, como um bom gaúcho, só posso dizer, bah, que apresentação, hein, Léo? Muito obrigado, né? Eu acho que nem é o caso de ser generoso ou não. Eu acho que, né? Eu acho que eu sou o que eu desejo que as pessoas sejam, né? Eu acho que há uma baliza média do homem, né? Que eu deveria todas as pessoas serem iguais. Então, eu me balizo por isso, sei, né, dos meus defeitos, sei que posso ter algumas qualidades, mas fico muito lisonjeado por essa parte do que não está no Lattes, né, mas que está na nossa vida. Então, me emociona muito ser apresentado dessa forma, até por alguém que, da mesma forma, né, é uma pessoa muito querida, né, um amigo que, apesar, né, da gente se conhecer nos últimos anos, os 4, 5 anos, né, já faz parte daquela trajetória que tu pode colocar como novos amigos, mas velhos amigos ao mesmo tempo. Então, fico muito feliz. Né? Agradeço o público presente, sei que às 17 horas é um horário um pouco complicado, por isso que a live vai ficar gravada, e depois vocês podem, enfim, nos procurar por e-mail, por outra forma qualquer, para a gente poder trocar um bate-papo. Mas, assim, essa primeira pergunta do Léo é de 2 horas ou mais minha trajetória acadêmica ou mais minha trajetória profissional? Porque, na verdade, profissionalmente, eu venho de uma família que o pai é advogado. Né? Então, aquilo sempre me marcou. Porque a vida foi muito dura. Né? Foi duríssima com meu pai. Tanto é que quando eu nasci, já que é para ser mais informal e contar os bastidores, né? É isso. Quando eu nasci aqui em Porto Alegre, meu pai estava financeiramente esgotado. Então, minha mãe pegou eu e meu filho, meu irmão mais velho, e nós fomos morar na fazenda dos meus avós por 3 anos, até que meu pai se recuperasse financeiramente. Então, a gente veio, né? Ficamos aqui em Porto Alegre depois de 3 anos, meu pai voltou a ficar mal financeiramente, voltamos para a fazenda, e isso foi um ciclo. Né? A minha vida foi assim, foi vendo o pai com muita dificuldade na advocacia, vencendo passo a passo. Aquilo foi marcando muito a minha personalidade, tanto minha quanto dos meus irmãos. Porque o mais velho se tornou advogado e o mais novo, que veio depois, que pegou também parte dessa trajetória, também se tornou advogado. Então, isso sempre teve muito marcante na minha vida. É aqueles negócios, é quase como uma armadilha, né? O pai fala brincando, né? Nunca impus nada, mas os 3 viraram advogado. Sempre tem isso, né? Nunca impus nada, mas os 3 viraram advogado. Olha que só, né? Curioso, que coisa interessante. E aí, né, me formei em 2000, já faz 20 anos. Né? E desde lá, na verdade, desde 95, já estagiava no escritório com meu pai, e desde lá a gente trabalha os 4 juntos. Eu, meus 2 irmãos, meu pai, mais um sócio, né, que é um primo nosso, e mais né, alguns associados ali, o pessoal da secretaria. Tem um escritório bem pequeno, mas bem assim, pontual em algumas matérias. Então é isso, né? Eu senti o direito a vida inteira na minha vida. Né? Desde criança, Léo, desde pequenininho, né? Eu e meu irmão mais velho, assim, depois o mais novo, nós íamos para o escritório procurar nota de expediente com o pai. Né? Então nós vivemos isso. Bacana. Quase que é inescapável. Bacana. E o direito, na verdade, dentro da faculdade, né? E como que vem o start de, olha, eu vou seguir carreira acadêmica, eu vou advogar como meu pai. A experiência de família que você relata explica, inclusive pelas dificuldades, né? Não só pela bonança, mas pelas dificuldades, o caminho que você acabou trilhando na advocacia. E a trajetória acadêmica? Porque a gente vê que você tem um currículo que é uma coisa impressionante. Né? É uma atuação que não para de se aperfeiçoar, né? Você não para de se aperfeiçoar, você fez diversas especializações,
o mestrado, o doutorado, ou seja, especializações, a gente tem a ideia de uma especialização como algo profissionalizante, né, voltada para a advocacia prática. Mas, por outro lado, você entrou numa profundidade acadêmica também, e inovadora, já a partir do doutorado, que é singular, Marco. Como é que foi isso? Na verdade, assim, as especializações seguiram a minha vida profissional. A vida acadêmica foi acidental. Depois eu conto mais sobre isso, mas foi totalmente acidental. Mas as especializações acompanharam a minha trajetória dentro do escritório. Porque logo, bom, quando eu estagiei, não vou contar, né? A gente combinou que tem prescrição e decadência, né? Vamos pegar de 20 anos para cá, senão o professor Beclaut vai querer pegar a palavra para saber coisa lá do passado que a gente não pode contar. Está, né, coberto pelo manto da prescrição e pela decadência. Então, vamos partir de 2000, que foi o ano que eu me formei. E eu comecei a trabalhar muito com acidente do trabalho, mas não com acidente de trabalho a parte previdenciária, a parte indenizatória, quando ainda era na Justiça Comum Estadual. Depois passou para a Justiça do Trabalho, que foi uma grande decepção até, né, em termos de valores né, de indenizações para os acidentados. E aquilo, Léo, começou a me trazer várias angústias, né, porque a gente atendia vários sindicatos à época e cada vez mais os acidentes e as doenças do trabalho e profissionais eram novidade para nós. E até que chegou um dia com um cliente lá com câncer ocupacional. E eu, poxa, câncer ocupacional, não posso estar dentro do ambiente de acidente de trabalho e não saber que câncer ocupacional pode ter nexo causal de alguma forma, né, com alguma atividade que ele elabora. Ou como é que eu formo o nexo causal nessa cadeia para chegar a um câncer ocupacional. E aí eu cheguei à especialização da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um pool de universidades, a Universidade de Medicina, com a de Psicologia, com a de Assistência Social, e fizeram, então, essa especialização em saúde do trabalhador, onde eu, por um ano e meio, estudei só praticamente, saúde e trabalho. E isso fez com que o nosso escritório, nos anos 2000, ganhasse ações que são referências no Brasil inteiro. Ações, assim, que praticamente impossíveis de ganhar, né? Aquela especialização deu uma carga, né, de conhecimento para a profissão gigantesca. Então, né, foi uma das melhores coisas que eu fiz profissionalmente. Bom, daí, né, veio o Código Civil de 2002, né, com vigência em 2003, e eu achava... Tem gente que chama ainda de novo Código Civil até hoje, né? Tem gente que chama de novo Código. E aí eu queria, né, porque era uma lei importante, eu queria me especializar para poder, enfim, também render frutos na advocacia. Fiz a especialização em Direito Civil pela Uniriter. Tá? E aí depois comecei a trabalhar onde eu não parei mais, que é a falência e a época concordatas. Tá? Então, lá pelo ano 2004, 2005, comecei a ser nomeado antigo síndico. E aí chegou a lei 11.101/2005, que é a lei falência. E aí eu, poxa, para aí, eu vou me especializar para conhecer melhor essa lei. E aí fiz especialização em Direito Empresarial pela PUC. Né? E aí, né, conheci melhor a lei e pude trabalhar melhor aqui nas recuperações judiciais e falências, que já é a lei de 2005, que eu já me especializei sobre ela. Ou seja, cada um teve uma etapa da minha vida profissional. E aí eu assumi no escritório que a parte da administração, que é um escritório pequeno, né, foi crescendo, eu assumi a parte de administração e fui fazer um MBA. Tá no meu currículo, tu vai ver que tem um MBA inacabado. Eu não defendi o trabalho porque a fundação que eu estava fazendo cortou o curso. Mas eu fiz todos os créditos, então, mas, enfim, só me faltou o trabalho de conclusão, que seria, enfim, a etapa para finalizar todo o MBA em administração, para poder fazer a parte... Ou seja, as especializações serviram eu me dar bem profissionalmente. Entendi. Não fiz nenhuma especialização com intenção acadêmica. E nenhuma especialização aleatória. E interessante, porque todas relacionadas a um determinado momento da sua carreira, né? À medida que os temas iam se concentrando no escritório, você despertava, poxa, eu tenho que mexer com isso, então eu vou me especializar. E curioso, você dizia, nenhuma em processo, né? Nenhum processo. Porque processo eu sempre estudei.
Que bacana. Né? Não teria, eu acho que não teria nada na especialização em processo que poderia me trazer frutos que nem nas outras. Porque processo, eu, né, desde muito cedo na universidade, eu encontrei excelentes professores. E isso é muito importante, né? Tu encontrar excelentes professores, professores que te, enfim, que mudaram a minha vida acadêmica, mudaram a minha trajetória acadêmica. Um deles foi o professor Marco Antônio Almeida, de processo, duríssimo, olha só, duríssimo. Não teria como entrar numa sala de aula hoje. É mesmo. Mas há 25 anos atrás, né, era... Né, para ter uma ideia de como é que era o Marco Antônio, as provas dele, tá? Por exemplo, eram 25 questões. Da 1 a 5 era a mesma. Da 5 a 10 a mesma. Daí tu ia reclamar para ele, e ele falava assim, ou tu tem certeza e acerta 5, ou tu faz, né, uma resposta em cada um, e aí tu vai concorrer naquilo que tu tem que concorrer. Ou tu tem certeza ou tu não tem. Imagina se tu faz isso em sala de aula hoje. Olha só. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, daí tu fica, ou eu marco toda a ceia, ou eu respondo embargos infringentes aqui, não posso responder outra coisa. Enfim, né? Se tu errou uma e continuou naquela tua convicção, tu erra todas. Se tu acertou, tu acerta todas. Se tu quiser fazer uma cada uma, tu vai acertar 0,1 em cada uma. Ou seja, é muito diferente. Ele moldou muito a minha vida do processo civil dentro da universidade. Ele foi o professor de todas as cadeiras? Ele acompanhou a turma ou teve outros professores aí? Não, teve outros professores. Ele nos deu 2 semestres. É interessante, né, que marca a gente algum tipo de professor que é mais duro, que é mais rigoroso, que é mais que exige mais. Às vezes a gente nos bancos da faculdade a gente ainda não consegue perceber a importância. Mas algum tempo depois você acaba lembrando, poxa, esse tema aqui eu só sei por causa daquilo lá atrás. E tu sabe que em uma das aulas, porque ele fazia assim, não vai acreditar, porque a UBRA, quando eu me formei, tinha 5.000 alunos. A UBRA era PUC, era URGS, PUC, UBRA e Unicinos. Depois é que veio tudo o que aconteceu com a UBRA, né? E aí ela, enfim, praticamente da beira, está com 300 alunos, imagina. De 5.000 para 300. Né? Realmente. Então, a UBRA tinha excelentes profissionais. Tinha, assim, professores, assim, de gabarito e renome nacional, internacional. Era uma faculdade muito forte. Então, na UBRA, a gente teve aulas maravilhosas, por exemplo, com o Marco Antônio, teve processo com desembargadores, da época que era difícil de dar aula, mas na UBRA pagava muito bem. Acabavam dando aula, tive aula com a professora Fernanda Rabelo, que é da PUC hoje em execução, ou seja, eu tive um bom processo civil. Mas uma das coisas que o Marco tinha, não vai acreditar, mesmo tendo 70, 80 alunos por aula, ele fazia um questionário no final de toda a aula para os 70, 80 alunos e corrigia na outra, corrigia. E na outra aula dizia quem não tinha feito e quem tinha ido mal. E quem não tinha feito, presta bem atenção, quem não tinha feito, deveria fazer oralmente na frente dele e de todos os alunos na aula seguinte. E eu quis botar à prova isso. Não, esse cara tá brincando, né? Jura? Se ele corrige tudo, né? Porra, daí... Você fez o teste? Fiz o teste, né? Conjectura e refutação, Popper, né? Vamos lá, vamos refutar essa tese aí do Marco Antônio. Não fiz na primeira aula, já de cara. Não fiz o questionário. Você sabia dos veteranos, né? Certamente alguém de períodos anteriores. Não sabia de nada. Eu era muito fechado. Eu era muito fechado. E aí, cara, ele começou na aula seguinte, olha, o fulano tirou 10, mas teve um que não fez. Bom, aí tu larga, né? Mas, o Marco Jobim, cadê? Putz, o senhor pode vir aqui na frente, o senhor vai responder oralmente. Cara, foi uma das melhores coisas da minha vida. Sério? Foi uma das melhores experiências da minha vida. Mas pelo quê? Pela exposição, pela pressão, por tudo. Pelo bate-pronto ali, ter que... Porque eu discuti com um professor, porque eu estudava já processo, né? Porque eu discuti com um professor, praticamente, né, num nível, né, muito parecido, e depois das 10 questões, ele continuou me arguindo. Coisas mais difíceis. E a turma não deixou.
E como a turma viu que eu já estava já esgotado mentalmente, a turma não deixou. Seu professor, já tem que parar, já passou as 10, já foi questionário, tal, tal, tal. Então, aquilo, sabe, aquilo me fez muito bem. Aquilo moldou muito a minha vida. E aí que eu me apaixonei muito por processo, né? Porque eu vi que eu conhecia. Até porque tinha o pai advogado, eu via tudo que acontecia em casa, ajudava ele nos casos, assim, ainda inicialmente. Então, foi muito legal. Mas você sabe que essas oportunidades de falar durante as aulas de processo, esse exercício do lado da oralidade tem se tornado cada vez mais escasso, né? Isso é um comentário generalizado entre os alunos, especialmente na graduação. Na pós não, porque às vezes a maioria das aulas são no estilo de grupo de estudo, seminários e tudo, mas na graduação a ânsia, de um modo geral, dos professores por cumprir o conteúdo, por cumprir, respeitar a carga horária e a pressão das instituições, né, uma pressão vertical para que isso aconteça, acaba faltando esse tipo de espaço para a oralidade. E olha como é que é interessante, né? A gente está, essa semana, às vésperas da fase oral da competição mineira, da segunda competição mineira de processo, né? O Instituto de Direito Processual e a UFMG estão organizam a segunda edição da competição mineira de processo, o professor Humberto Teodoro Júnior. E nós temos uma equipe na UFOP que vai disputar painéis na próxima semana. E realmente eu fico vendo como que é rico, né? Os meninos se preparando, fazendo os testes, os simulados, e às vezes simulados com outras equipes, a gente percebe como faz falta essas oportunidades de expor e de dialogar oral. Falou que é prova oral, pronto. Aí o professor vira um excomungado, a caveira dele está feita, entendeu? Mas realmente é interessante você dizer isso, porque é algo com que eu concordo e acho que falta mesmo esse tipo de oportunidade. Ô Marco, voltando para a sua trajetória acadêmica, você trabalhou... Alô, deu uma trancada. Oi? Deu uma trancada, não ouvi. Agora você ouve? Agora, estou ouvindo. Legal, vamos lá. E isso Léo, só para complementar, isso eu faço em sala de aula. Eu acho que o professor Marco Antônio me marcou tanto, eu faço de tudo em sala de aula para ter oralidade. Né? A primeira coisa que eu ofereço é um abraço de 30 segundos, para quem acertar alguma coisa. Né? Para quem fazer uma coisa, né? Trouxer uma pergunta. Então, quem quiser vai ganhar um abraço bem apertadinho de 30 segundos. Já é perigoso. Você sabe que esse abraço hoje está valendo ouro. Em tempos de pandemia, que quantas pessoas não estão querendo esse abraço, né? Fala a verdade. Eu estou fazendo agora pelo remoto. Eu falei, na volta, quem acertar tem um abraço de 30 segundos, tal. Gostei disso. Como não sai, né, pelo abraço, daí eu dou livro, né? Então, alguns livros que eu tenho sobrando, que eu tenho repetido. Sim, eu faço de tudo para eles poderem falar em sala de aula. Que legal, isso é importante. A gente já vai partir para uma etapa além da graduação? Desculpa? A gente já vai partir para uma etapa além da graduação? A minha ideia seria comentar um pouquinho agora do mestrado e doutorado. Eu tenho uma história, eu acho que tem que ser contada, que é muito interessante, né? E que mostra exatamente isso que tu está fazendo, mostrando o professor. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque o professor muda uma vida. Isso a gente sabe, isso é um slogan, claro, já que a gente conhece por cartaz, por outdoor, por tudo, né? Mas olha só, eu não vou falar acima de 25 anos como comprometido, tá? Okay. Mas eu entrei na faculdade, né, em 95, 25 anos atrás. Né? Então, eu entrei na faculdade gurizão, né? Não queria muito... Né? Acho que o Mitidiano contou a mesma coisa aquele dia, né? E aí, assim, e não peguei nada, tal, primeiro semestre, isso, aquilo. E aí eu peguei um professor, cara, não tem ideia, de teoria geral do Estado. Melhor professor que eu tive na minha vida na graduação. Antônio Augusto Maier dos Santos. É um baita de um advogado em Porto Alegre. Cara, e comecei a ir mal na cadeira dele. Comecei a ir mal. Mas ele viu que tinha algo em mim. Cara, ele viu que tinha algo em mim. Cara, e eu preferia sair da aula, conversar no corredor, né? Sinuca. Quando eu voltava, mais ou menos, né? Lanches, aqueles negócios que a gente fala. E aí, comecei a ir mal.
tanto nas faltas, e aí isso reflete na nota, né? E Ó. tal. Cara, aí um dia eu tô almoçando com meu pai numa churrascaria no centro. E ele sai do banheiro, porque ele também estava almoçando lá. Cara, e assim, ó, vamos ser bem sinceros, 95% dos professores teria passado pela mesa, teria dado um oi e teria ido almoçar No com os máximo, amigos né? dele. No máximo. Se te cumprimentasse. É. Né? Ele parou na frente da nossa mesa, pediu licença e perguntou: o senhor é pai do Marco? E o pai, sim. Eu posso sentar um pouquinho e conversar? Nó. Cara, sério. E aí ele contou, né, que em sala de aula, né, ele via um futuro, né, na minha pessoa, mas que eu estava, né, um pouco perdido nesse início de faculdade, que ele queria um comprometimento na frente do meu pai, de que eu ia começar a fazer as coisas, né, da maneira certa, que eu ia me comprometer, que eu ia passar naquela cadeira, enfim, com nota mínima, mas eu ia me comprometer. O churrasco queimou. O churrasco queimou. Você foi para a churrascaria, tomando cerveja, ou chopp, ou Coca-Cola. Eu sei que você toma Coca-Cola. E aí vem o professor fazer um sabão desse do lado, na frente do seu pai? Puxa. Isso mudou minha vida. É mesmo. Essa cena mudou minha vida. Essa cena foi uma das cenas mais, né, modificadoras de uma personalidade que eu já vi. Porque ele até chegou e falou: eu quero que o Marco se comprometa na sua frente, na minha, de que o ano que vem, quando ele for fazer condicional 1, ele vai pegar comigo e vai assistir as aulas de TGP que ele não assistiu esse semestre. Cara, eu fiz tudo, tirei 10 no condicional com ele. Olha e aquilo, eu encontro com ele e eu lembro essa história com ele. E ele se emociona sempre quando me vê. Né? Cara, um almoço, uma churrascaria muda a vida de uma pessoa. Olha só. E, Marco, olha só que interessante você falando e como é que a gente já vai se identificando com os exemplos, né? Isso é um baita de um exemplo que você está dando. E hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com a forma, mesmo querendo, com a forma como a gente se direciona com o aluno, né? Eu me pego muitas vezes, quem é meu aluno já me viu fazer isso algumas vezes, eu tenho vários alunos acompanhando online a gente agora, mas eu tenho muita dificuldade de guardar nomes, mas eu sou um ótimo fisionomista. Então, é muito comum início de aula, ou meio de aula, eu olhar para a sala assim e falar, pô, tá faltando fulano de tal ali, ó, essa pessoa tá faltando. E às vezes, cara, 2 dias depois, semana seguinte, a pessoa volta e eu falo, poxa, eu senti sua falta. Mas sentir sua falta, uma expressão carinhosa mesmo, eu queria que você estivesse aqui com a gente. Sim. E às vezes eu me peguei pensando, poxa, será que isso não pode me comprometer? Porque mesma forma que eu falo, eu senti sua falta para um Gustavo da vida, eu posso falar isso para uma Gabriela da vida. E hoje em dia está muito complicado isso, até de você demonstrar essa atenção, esse cuidado, esse carinho, né? Eu acho que isso faz parte do comprometimento mesmo do professor com os seus alunos. Eu acho muito legal o exemplo que você está contando. Ô Marco, vamos avançar um pouco, porque nosso tempo já vai, né? E você fez, depois da graduação, passou pelo mestrado e pelo doutorado com temas distintos. No mestrado, você trabalha com razoável duração do processo e a responsabilidade civil do Estado em decorrência de intempestividade processual. Um tema palpitante, na minha opinião, um tema sensacional. Agora, meu amigo, no seu doutorado, você fez um negócio que influenciou e determinou, eu acho que é a melhor palavra, que determinou toda uma geração de juristas na última década, porque você foi trabalhar sob orientação do professor José Maria Teixeira as medidas estruturantes e a legitimidade democrática das decisões judiciais. Eu queria que você me contasse como é que foi a escolha desses temas e talvez com foco no doutorado, claro, como é que é a modelagem do tema, né? Como é que é a escolha do tema, se isso foi algo deliberado, se isso foi algo acidental, porque você acabou se enveredando num caminho que poucos se prestam a fazer de forma tão
tão densa e tão comprometida, e por isso mesmo, influenciando tanta gente de lá para cá. Como é que foi essa história? Tá. Então, o meu mestrado foi na Universidade Luterana do Brasil, e eu comecei em 2007 e acabei em 2009. Então, em 2007, né, era muito jovem ainda a emenda constitucional 45, de 2004, com vigência em 2005, praticamente. Né? Então, os temas ali, que, em tese, diziam explosivos para uma renovada jurisdição, um renovado poder judiciário e tudo mais, estavam muito presentes dentro das disciplinas que nós fizemos dentro do mestrado. Né? E aí encontrei lá, por ser orientadora, a professora Elaine Hartzman Macedo, né? Que era, enfim, uma ovidiana de carteirinha e que dava a disciplina de jurisdição constitucional, depois dava a disciplina de processo de constituição. Então, na orientação dela, com a orientação dessas disciplinas a mais, com olho naquilo que o Poder Judiciário já vinha fazendo por causa da emenda constitucional 45, eu resolvi me aventurar a estudar tempo. Mas estudar tempo mesmo, não estudar duração razoável do processo. Eu quis olhar mesmo e entender o fenômeno do tempo para poder ter as minhas ideias para que pudessem ser aplicadas dentro do processo. Tanto é que o capítulo 1º, ele é atemporal. Ele é um artigo que eu estudei sociologia, que eu estudei filosofia, que eu estudei física, que eu estudei literatura, que eu estudei, né, o tempo em diversas acepções, para tentar chegar, né, num tempo miscigenado dentro do processo. O processo tem, né, todos esses tempos. Eu achei isso muito interessante. O processo tem o tempo da literatura, que é aquele tempo que, né, que vai ao futuro, volta ao passado, né, e também alguns romances. E isso é muito interessante, assim como tem o tempo social, que a gente tem na sociologia, assim como tem o tempo da filosofia, principalmente da distância temporal, tem o tempo da física, tanto o relativo quanto, né, o de Newton, enfim, né, e aquilo tudo me apaixonou. Então, eu fui fundo na pesquisa, não só do tempo, mas, né, da aplicação do tempo no processo, e cheguei ali a algumas ideias que até então, em 2009, ninguém trabalhava, né, como duração razoável do processo, tempestividade, morosidade e intempestividade, que para mim são coisas completamente diferentes. Então, eu cheguei a alguns conceitos que até então acho que ninguém tinha chegado naquela época. E aí eu me apaixonei tanto, Léo, e aí fiz uma belíssima banca de mestrado, enfim, né? Quem teve na sua banca, Marco? Eu não sei. No mestrado, como ele era um curso de praticamente direitos fundamentais, e isso molda muito a minha forma de ver o processo. Né? Então, eu tive constitucionalistas na minha banca, né? E processualistas. Então, a orientação foi da professora Elaine Hartzman Macedo. O primeiro arguidor foi o professor Wilson Steinmetz, né? Que é um constitucionalista sensacional, meu amigo queridíssimo. É um dos primeiros que trabalhou com a vinculação dos particulares a direitos fundamentais no Brasil. A tese dele é sobre isso. Né? Então, importantíssimo, né? Sensacional. Quem não conhece isso, né, não pode se aventurar a falar de processo. E daí eu tive o Jaime Weingartner Neto, que era na época um promotor de justiça, hoje é desembargador aqui do nosso Tribunal de Justiça, que trabalhou muito com o constitucional no doutorado que ele fez na PUC, em constitucional, com língua. E depois o professor Darcy, que foi meu processualista externo. Professor Darcy Ribeiro. Isso, foi meu processualista externo. Então a banca tinha os 3, e mais a professora Elaine, 4. E desde da qualificação, que eu qualifiquei com ela pronta, né, já tinha a ideia de que eu ia ir muito bem na defesa da dissertação, e foi o que aconteceu. Né? Eu praticamente só corrigi algumas coisas que eles falaram da qualificação e toquei adiante. E aí eu me apaixonei tanto pelo tema que eu, em 2009, acabei mestrado e me inscrevi na seleção de doutorado na PUC. Me inscrevi, porque eu achava que se eu perdesse tempo eu ia dar aquela caída, sabe? Se eu não fizer agora, não faço depois e tal. Mas eu me inscrevi, assim, totalmente desesperançoso. Despretensioso. Muito poucas vagas na PUC. Entendi. São 2 vagas de doutorado por ano em processo. E nós tínhamos 3 candidatos que ficaram para a fase final. Era eu, o Júlio Lanes
que é um baita de um advogado aqui, tem livros, sabe muito de processo, e o Álvaro Paranho Severo, que está no nosso grupo lá também, que, enfim, é professor da PUC há 25 anos de processo. Eu vi eles na entrevista e falei, tá, vou ficar em terceiro, vamos pro ano que vem, né? Vamos pro ano que vem. E aí, né, fiz a seleção com o tema do tempo do processo. Eu assim, me apaixonei tanto, e eu tinha pesquisado o tempo na Itália, e a responsabilidade civil na Itália pela lei de Pinto, que é a lei que regulamenta a indenização daqueles que têm o processo julgado intempestivamente, e quis no doutorado fazer um estudo maior, Espanha, Portugal e Inglaterra, e ver qual era o tempo do processo lá. Eu entrei com esse projeto. Olha só, eu entrei com esse projeto. E fui aceito com esse projeto. Eu ia escrever sobre tempo de novo. E você, quando faz a inscrição lá, você já direcionava para um determinado orientador ou não? O programa é que te aloca para o orientador, depois de aprovado? Assim, tudo aqui tem vagas, né? Quando um orientador está lotado de vagas, não tem o que tu fazer. Sim, então a vaga já é vinculada ao orientador, você já encaminha o projeto para determinado orientador. A gente teve alguma queda de sinal. Geral. Agora sim, agora você voltou. Tá. Então, na verdade, a sua vaga, a vaga já é vinculada ao professor. Quando você submete o projeto, já é direcionado a determinado professor. Eu indico o professor, mas ele pode não ter vaga ou ir para o outro. Claro. Né? Graças a Deus, na minha época, né, tinha o professor José Maria Rosa Tessainer, tinha o professor Sérgio Gilberto Porto e tinha o professor Daniel Mitidiero. Ou seja, qualquer um. É um baita privilégio, né? Você não precisa escolher, não. É que nem jogar o dado tudo com o número 6. Caiu é o 6. Né? Não tem muito o que fazer. Qualquer um tá bom, né? Qualquer um é... Que legal. É elite. E aí, então, entrei nesse projeto. Estou começando, então, a pesquisar, já em 2009, então em 2010. E eu e o Daniel Mitidiero fomos dar uma aula magna numa universidade aqui da Grande Porto Alegre. E aí ele começou a me conversar comigo, né? E perguntou qual era o projeto, que ele tinha participado da avaliação preliminar, mas não tinha feito a banca de acesso. Arguição, né? Arguição na banca, onde não tinha feito. E eu falei que era, né, da duração vazada do processo. Então, ele falou, não, esquece isso aí. Não. Cara, o cara, para conhecer tempo mais do que tu hoje no Brasil, né, tem que batalhar muito, cara. Olha o estudo que tu fez. Tu escreveu 400 páginas. Olha, a dissertação é maior do que o livro, né? Tu escreveu 400 páginas de tempo. O que tu quer estudar tempo em Portugal, na Espanha e na Inglaterra? Tu já fez aquele trabalho belíssimo de tempo na Itália. Tu pode, inclusive, se entrar numa armadilha. A gente entra em armadilhas, né? Verdade, a gente se coloca, né? Exatamente. Então sai disso, faz qualquer outra coisa que o tempo tu é craque. Estuda o resto por tu estudar. Estuda depois tempo em Portugal, estuda onde tu quiser, mas não vai estudar no doutorado uma coisa que tu fez também no mestrado. Bom, eu ouvi aquilo, porque eu sempre ouço o Daniel, né? E eu ouvi aquilo, assim, então tá, vamos mudar de projeto. E aí a gente começou a ter aula com o professor Tessainer no doutorado, e ele tinha uma cadeira que era processos objetivos em 2010. E aí foi a cadeira da minha vida, no doutorado. Foi a cadeira da minha vida. A gente teve várias cadeiras de processos legais, né? Do clássico ao contemporâneo, com o professor Sérgio Gilberto Porto, né? Direito, processo e cultura, com a professora Elaine, depois quando ela substituiu o professor Daniel, enfim. Mas o processo objetivo foi o que me fez ver o processo já com um olhar totalmente diferente, porque eu já vinha do mestrado em direitos fundamentais. E agora eu entro direto no doutorado e tenho uma cadeira sobre de processos objetivos. Cara, e me apaixonei pelo controle abstrato, lá em 2010. Eu vi o seguinte, cara, processo civil não explica isso aqui. É mesmo. Eu não consigo explicar o que está acontecendo nessa cadeira com o processo civil clássico, o processo civil tradicional. Isso aqui é outra batida. E isso molda muito um escrito meu posterior, que é o Teoria, História e Processo. Onde eu defendo a inexistência de uma teoria geral. Eu não posso explicar, né? Porque isso aqui a gente está falando no âmbito normativo. Isso aqui é outro tipo de jurisdição. Isso aqui não é tutela do direito do Marco versus Leonardo, o Marco em face do Leonardo, enfim. E trabalha com outras questões. E a partir daí me apaixonei pela DPF. Né?
E aí fiz um segundo projeto de doutorado, que era trabalhar a DPF como uma ação decisória depois de passado o prazo dela. Tá? Então, passado o prazo da rescisória no Supremo de 2 anos, a DPF deles. Bom, uma alternativa interessante, né? Em 2011 era o xodó. Tá, matei. Pontos. O Supremo foi lá e disse que não existia. Logo no início de 2012. Derrubou a tese. Derrubou a tese. Derrubou a tese. Só para o pessoal que está nos acompanhando perceber, o tema que ele já tinha moldado era o segundo projeto, então, já estava redondinho por conta da cadeira que ele cursou. De repente vem o Supremo e fala, olha, isso aí não é possível. Quer dizer, você está na metade do curso de doutorado, com o projeto engatilhado, agora é só escrever a tese e de repente você percebe que você não tem tese. Acabou o seu chão. Acabou meu chão. Quid juris. Daí... qualquer coisa, né? Daí o professor decide lá, Marco, cara, a gente tem um tempo para trabalhar ainda, tu tem 2 anos e 2 meses para acabar o doutorado, então nós estamos tranquilos, me veio com outro projeto. Aí estudei. Gostei muito daquele julgamento do Supremo do Estado do Acre sobre a força normativa do preâmbulo da Constituição, né? E fui começar a pesquisar isso, pumba. Quando eu pesquisei, fiz meu projeto, fui pesquisar, já tinha uma obra sobre a supraconstitucionalidade do preâmbulo da Constituição. Aí eu falei, eu vou largar o doutorado. Vou largar. Vou embora disso aqui. Enfim, todas minhas teses estão sendo derrubadas, eu vou embora. Aí, lá por março ou abril de 2012, né, eu tinha até março de 2014 para defender. Março ou abril de 2012, me liga um professor, que foi muito importante na minha vida, que é o professor Germano Schwartz, que hoje é reitor da Uniriter, e me oferece um emprego de 40 horas no programa de mestrado do La Salle, que ele ia propor no final do ano. Mas só um segundo. Então, até esse momento, você não dava aula, não? Eu dava aula. Já dava aula, desde 2009 na UBA. Eu comecei a dar aula em 2009. Logo depois que você completou o mestrado, então? Eu completei o mestrado e me contrataram na UBA porque eu fiz um excelente mestrado. E como eu substituía os professores do mestrado em sala de aula, porque eles pediam, né? Um que eu substituía muito era o professor Luciano Benetti Tim, que era o secretário até então do consumidor há pouco tempo. Claro. Que é amigo da família de infância, do meu irmão, principalmente mais velho. Né? E aí eu substituía ele em responsabilidade civil e a gurizada gostou. E começou a fazer pressão para me contratar. Olha que Quando eu acabei o mestrado, e eles me contrataram na UBRA. Meu primo era um dos coordenadores lá, o Geraldo Jobim, que também foi muito importante na minha vida. Me deu uma pressão lá, deram pressão lá na UBRA e acabaram me contratando. Mas, enfim, eu dava aula há 2, 3 anos. E aí, nesse contexto, faltando pouco mais de 1 ano e meio para acabar seu prazo de doutorado, você recebe um contato da La Salle com uma proposta irrecusável. Missão impossível? Missão impossível. Daí, aí que tá, a missão impossível era o seguinte: para que eu possa fazer parte do projeto que vai ser proposto a CAPES para ele virar mestrado em março de 2013, eu precisava entregar o título de doutor até dezembro de 2012. Puxa, e era março de 2012. E aí o Germano pegou e falou, olha, Marco, tu sabe que pelo número de doutores hoje em dia, pode ser que tu nunca consiga, posteriormente, uma vaga num programa do PPGD. Então, eu estou te fazendo uma pergunta que um dia me fizeram. E eu disse sim, eu acho que vai dizer sim também. E eu, sim, vamos embora, eu vou te entregar, eu vou acabar isso aqui até dezembro, te entregar o título. E aí liguei para o professor Tessai, e falei, professor, estou indo uma enrascada. Acabei de aceitar um emprego para dezembro, eu preciso defender 1 ano e 5 meses antes, sem tese. Nossa. Vem para cá e vamos tirar uma tese aí da... Não, e aí o seguinte, você só não explicou o seguinte, nessa época, você precisou fechar do escritório, você precisou dar um tempo no escritório, o pessoal te ajudou lá, você já era casado na época? Era casado, meu primeiro filho de 2010, e a minha esposa estava grávida do segundo. Então realmente seu dia tinha 30 horas. Léo, o cara que me diz que não tem tempo para fazer as coisas, cara, sério, me irrita profundamente. É mentira, fala a verdade. Cara, me irrita profundamente. Não é? Sério. Ó, Marco, tem alguns orientandos meus aí, ó. Tô vendo aqui o Harrison, Vitor, a Karina.
a Josi, tem uma galera aí que eu acho que essa fala sua eu vou anotar, eu vou gravar, vou te pedir para falar de novo. Ah, já está gravando. Aí eu vou responder, vou mandar para eles toda vez que falar, poxa, eu tô apertado. Não vai dar certo. Não tem ideia, eu dava aula na Ubra, eu dava aula na Fadergues, e o La Salle já tinha começado a aula, com a promessa das 40 horas. Então, eu estava ou nas 3, escritório, família e o doutorado. Era um negócio... E sem tese. E sem tese. E aí eu fui lá para o professor Tessaine, começamos a conversar. E aí eu falei que eu tinha gostado muito da DPF, tinha gostado muito do artigo 10º, que falava na aplicação do ordenamento jurídico depois de julgado uma DPF. Como é que fica? Como é que fica a sociedade, sem um norte, quando se apenas declara a constitucionalidade, ou a inconstitucionalidade, ou qualquer outra coisa de um ato normativo? Ela fica sem como. Só que o artigo 10º diz exatamente o contrário. O artigo 10º diz que, depois julgada, o Supremo dita os rumos da sociedade. Ele ensina como vai se dar a aplicação do ordenamento jurídico a partir de então. E aí, então, eu tinha lido o All in Fees, eu até chamei de cara numa live, começou a se matar de rir. Pô, eu aí. Eu tinha lido o novo processo civil, do All in Fees. Eu tenho isso aqui, livro de cabeceira, né? De cabeceira. E aí eu falei, tradução do professor Carlos Alberto Salles, não é isso? Isso. E aí eu falei, professor, dá para casar aqui. Eu vou ser xingado de tudo que é lado, porque, enfim, se não entenderem, vão achar que eu sou um ultra mega blaster profissional a favor do protagonismo do judiciário, da moralidade de tudo, mas não é isso que eu vou trabalhar. Vou trabalhar exatamente forte para dizer quando que o judiciário pode tomar as rédeas e dizer como que pode se dar a aplicação do ordenamento jurídico depois do julgamento de uma DPF. Foi por isso toda a argumentação do capítulo 2. Por que o judiciário é legítimo? São 12 motivos, não excluindo os demais. Então, e olha que engraçado, né? Eu fiz para o controle abstrato a tese das medidas estruturantes. Eu apliquei aquilo que já se tinha, a partir da doutrina do FIS, do Abraham Chains e dos demais, e mais o caso Brown, apliquei para o controle abstrato de funcionalidade do Brasil a partir da DPF e da abertura que o controle difuso e a sua objetivação podem dar. E aí eu fiz uma mescla dos dois controles, dizendo que abarcaria todo o controle de funcionalidade do Brasil. E é por isso até por isso você acaba enfocando no órgão de cúpula, né? Você acaba enfocando no STF, e mais adiante, em outros artigos, em outras produções suas, você fala, não, mas não se restringe não pode se restringir ao STF. O que é muito interessante também, Marco, que mostra essa evolução do pesquisador, né? Você tinha chegado num ponto e a gente consegue ver o pesquisador se desdobrando e falando, não, mas isso aqui pode ainda avançar, né? E muito legal. Mas tu sabe, Léo, que aí é a mão do orientador. Porque a gente podia ter ido além. Mas o Tessainer, com a visão dele de mundo, ele falou, vai no Supremo e vai aqui, porque nos outros locais vai cair muito em descrédito a tese em 2012. Não é o momento. Tanto é que o prefácio dele diz, eu acho que se aplica muito mais em coletivos do que no sistema abstrato. Mas, olha enfim, só, eu lembro disso no prefácio. A gente já sabia. No prefácio dele, isso realmente me chamou a atenção. Falei, cara, olha só a visão dele. Mas ele sabia da limitação do momento. Claro. É o que nós falávamos ontem com o Luiz, no grupo de pesquisa dele, com o Luiz Alberto Reichel. A gente falava, olha, eles estão tentando reformar o microsistema de tutela coletiva há muitos anos, e nenhum projeto vai para frente, porque não tem as forças ocultas da política brasileira, e a gente falava desses hiatos, alguns momentos em que é possível uma reformulação. E realmente, eu acho que você foi muito longe. Você foi um visionário, porque mesmo sabendo que vocês poderiam ir além, mas eu acho que é muito interessante quando você estabelece quando vocês admitem, olha,
para o momento, é o que é possível fazer. E isso não tem demérito. Aliás, vocês tiveram um mérito muito grande de colocar no papel e colocar no mundo jurídico, vamos assim dizer, na vitrine, né, do mundo jurídico brasileiro, um tema que se desdobrou em quantas dissertações, em quantas teses, quantas pesquisas, livros, artigos, né? Quanta coisa já não foi feita de lá para cá e quanta coisa ainda não tem por fazer, né? Uhum. O Tessari foi muito feliz aí, né? Porque eu podia ter... Porque até é uma frase dele, né? Uma frase dele que me marcou na época. Ele falou assim, ó, eu discordo da tua tese, porque ele é bem sincero, né? Enfim, em momento algum, né, vou ceifar a tua vontade de fazê-lo, mas eu discordo. Mas eu tenho uma coisa para te contar. O dia que ela pegar, tu nunca mais vai descansar na tua vida. Não vai parar de fazer palestra pelo Brasil. Ele falou isso em 2012. Se um dia der certo, tu nunca mais vai descansar na tua vida. Porque tu vai... Ou claro, né? Todo mundo que veio depois está fazendo esse trabalho por mim, vocês todos estão fazendo isso. E estão explicando o processo estrutural muito melhor do que eu. Mas na época ele falou, claro, porque também não tinha a visão de tudo que acontecia a partir da minha tese, né? Mas tu nunca mais vai descansar na tua vida. Tu vai passar o Brasil inteiro tentando ensinar como é que se faz uma medida estruturante, como é que se chega... Ô, Marco, me permita aqui, a gente mesclou praticamente os dois primeiros momentos de trajetória acadêmica, profissional. A gente vai entrar agora no terceiro e último momento, que são os momentos das perguntas. Os nossos computadores aqui já estão registrando as perguntas dos nossos participantes online, mas eu tenho uma pergunta, é uma pergunta capciosa, porque quando me fazem essa pergunta, eu também tenho dificuldade, é a mesma enrascada que eu vou te colocar. Se você fosse explicar, se você pudesse explicar o que é um processo estrutural, você consegue fazê-lo em 2 minutos? Em 10 segundos. Então, por favor, porque eu preciso aprender. É um rito, né? É um rito especial para resolver um problema de estado de coisas inconstitucional. Ponto. É um processo que precisa de um rito próprio para arrumar uma entidade que está estabelecida. É isso. Na verdade, a gente está trabalhando o processo estrutural como um outro gênero de processo, mas o que ele precisa mesmo é um rito. É um rito que abarca a democracia constitucional que a gente precisa para que dentro de um processo a gente possa, da melhor forma possível, a partir do diálogo, né, entre as instituições e entre a sociedade civil, chegar a soluções adequadas para resolver um problema sistemático na sociedade. Então é um rito, na verdade é um rito. Né? É um rito como é a ação possessória, é um rito como é... Mas é um rito. Tanto é que, às vezes, eu ainda vou escrever sobre isso, eu acho que a lei que for um dia pensar nisso, tem que pensar a partir de 3 ritos. Né? Tem que pensar num rito, num processo que inicia individualmente, num processo coletivo, né, estrito sensu, e do controle abstrato. Para cada um dos 3 tem que ter, né, alguns regramentos, eles podem até no momento se, né, estarem em consonância um com o outro, no plano, em algumas coisas, mas são momentos diferentes, né, de se pensar o direito para dentro do processo, individualmente, coletivamente e no plano normativo. Mas é um rito, nada mais é do que um rito. É assim que eu trabalho, né? Eu tenho dito, Marco, e aí a partir da sua pesquisa e a partir das pesquisas de outras pessoas que já estão há muito mais tempo com carreira sedimentada nesse tema, eu digo que eu venho remando, né? Eu estou remando para tentar encontrar meu lugar ao sol também. Mas eu tenho dito que o tema dos processos estruturais, ele vem se ampliando, na verdade, né? A gente não tem mais aquela coisa de que aquela ideia inicial do FIS lá atrás, de que vamos utilizar de uma nova metodologia de adjudicação, valendo-se da jurisdição para concretizar valores que a Constituição norte-americana, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelecem. Né? A gente tem utilizado hoje, e visto muito a doutrina dizer dos processos estruturais, para a solução de problemas complexos, né? Ou para atuação em reestruturação de instituições privadas. Né? Bom, com base nisso, e eu acredito muito nisso, mas com base nisso,
surge uma dúvida muito curiosa, né? Eu tenho alguns colegas que não conseguem ver, por exemplo, o caso Mariana como um problema estrutural. Uhum. Você vê o caso Mariana como um problema estrutural e como é que a gente pode dimensionar, eu não estou nem te pedindo a solução, porque o caso Mariana ele demanda múltiplas soluções, mas assim, Sim. como é que a gente pode formatar o caso Mariana como um caso estrutural? Até o Beck fez umas 2, 3 perguntas ali, estão anotando aí, né? Já estamos anotando. Os nossos computadores estão registrando aqui. Não vai passar. Até que eu fui fazer a besteira de falar em estado de coisas incondicional para me referir ao processo estrutural, quando o estado de coisas incondicional é apenas uma delas, tá? Exato. Tá? É um problema, mas enfim, a tua pergunta é muito boa, né? E eu tenho refletido sobre isso. Na verdade, problema estrutural é o caso das barragens. Uhum. Tá? Esse é o problema estrutural dentro de Minas. Uhum. Tá? O problema que o Vitorelli cuidou, junto com outros procuradores da República, de ajuizar aquela ação para a União fazer o plano, era das barragens. Uhum. Esse era o problema estrutural. Qual é o plano para eu fazer aqui? Eu também tenho dificuldade em ver o caso Mariana, agora, as indenizações, porque são do passado, principalmente as partes das indenizações, como um problema, como um caso estrutural. Você tem dificuldade de ver, é isso? Tenho dificuldade de ver, mas ao mesmo tempo, eu acho que o problema de Mariana é que a realocação, vamos dizer assim, a adequação de como as coisas devem se dar dentro do processo, esse é o problema estrutural da Mariana. Acho que o problema estrutural do caso de Mariana está dentro de como as coisas vão ser arranjadas dentro do processo. Eu acho que ali é o problema que a doutrina do processo estrutural pode ajudar. Uhum. Por exemplo, foi conseguido 1 bilhão de ativo. Ótimo. Quem vai receber? Qual é a estruturação que eu vou fazer para pagar o copo d'água, para pagar, né, a falta de pesca, para pagar, né, as indenizações por morte, para pagar a pessoa que ficou sem o surf? Ou seja, o problema está ligado a como as coisas vão se dar dentro do processo. Porque o caso em si me parece que são processos coletivos e ações individuais, até como a gente conhece. Exato. Minha opinião também. Mas aí que tá, mas aí eu vejo o problema para dentro, que nem o Fred falou no Congresso aquele dia, que de repente o judiciário precisasse de uma ação estrutural para ele mesmo, de repente o processo de Mariana precisa de uma ação estrutural para que o processo ande dentro de uma estrutura coordenada. Mas eu tenho dificuldade. Certo? Eu tenho uma dificuldade. De ver... Parte desse problema poderia ser resolvido com o 333 vetado do CPC, né? Com a possibilidade de transformação daquela multiplicidade de ações individuais numa grande ação coletiva, para um tratamento molecularizado das questões de grupo, né? Dos diversos interesses de grupo. Só que parece que as pessoas não querem... Isso é difícil. Reconhecidamente, isso é muito difícil, né? Mas esse seria o problema. Esse seria o grande problema a ser resolvido. Uhum. E aí sim a gente entraria dentro daquilo que a gente está trabalhando. Mas eu falo que Mariana é um caso, é um litígio estrutural, tal. Mas quando eu paro para pensar, eu falo, não, mas só um pouquinho. Já aconteceu. Uhum. Já aconteceu. Ele é um litígio irradiado, como diz o Vitorelli, né? Para diferentes grupos e subgrupos, né? Danos diferentes. Então, de repente, né, fazer o rearranjo disso dentro do processo, de um processo único, seria realmente um problema estrutural a ser enfrentado. E aí eu vejo, sim, a nossa doutrina. Ô Marco, olha só que interessante, você está tocando num ponto muito, muito relevante, né? E que dá aso para várias teses, né? Vários desdobramentos, né? Eu concordo inteiramente com você. Quando a gente olha os pedidos dos atingidos de indenização, os pedidos seriados, eles nada têm de estrutural. Afinal de contas, você está buscando uma reparação olhando pelo retrovisor. É o retrospectivo, é o fato que aconteceu, como ele me atingiu. Né? É da essência do processo estrutural
a noção de que esse rearranjo ele ocorrerá prospectivamente. É o juiz olhando para frente, são os atores processuais olhando para frente. Quer dizer, como é que nós vamos reestruturar essa situação, problema, para que não mais ocorra essas violações sistemáticas de direitos fundamentais? E aí eu te pergunto, você já levantou 2, 3 grandes problemas, mas um dos problemas que eu vejo também chave é a questão da participação. Isso tem me incomodado muito, mas muito mesmo. Logo que aconteceu o rompimento da barragem, foram noticiadas a realização de várias audiências públicas. E ninguém me conta, ninguém me convence. Primeiro, ninguém te conta exatamente como que a coisa aconteceu, né? O cicada popular que lá estava teve 2 minutos, 3 minutos para poder dar a sua opinião, num tempo exíguo que não é possível falar nada. Mas ninguém me convence da forma como esses aportes informacionais, esses dados, eles foram coletados, adequadamente ou não estou nem levantando isso, e como é que isso é tratado, se isso é levado em consideração de forma séria, de forma detida, não só pelo juiz, mas antes dele, pelos legitimados coletivos que estão carreando esses diversos interesses, né? O problema do Ministério Público Federal ou do Ministério Público Estadual de Minas, do Espírito Santo, da Defensoria Pública dos 2 estados e da União. Quer dizer, esses caras, eles são os portadores dos interesses, mas como que eles estão levando esses interesses para o processo e como que eles legitimamente representam esses diversos interesses na assinatura de um TETAC, por exemplo. Olha que curioso, se a gente percebe a sentença que homologa aqueles acordos, isso até quem levantou esse alerta para esse problema foi o Hermes Zanetti. Ele fala, olha, se você perceber, o juiz traz alguns condicionantes ali, né, no meio da audiência em relação às assessorias técnicas. Não pode estar vinculado a partido político, as assessorias técnicas dos atingidos. Não pode estar vinculado a partido político, não pode estar vinculado à igreja, não pode estar vinculado... Ora, peraí um pouquinho. Se o interesse é parcial, melhor que preste assessoria técnica aos atingidos, pessoas ou entidades, em que eles depositem confiança. A assessoria técnica ela tem que ser parcial mesmo. Esses caras não funcionam como perito do juiz que está sujeito aos impedimentos, às suspeições. Como é que você vê esse problema da participação, Marco? Eu vejo que cada vez mais esse é talvez o principal... um dos principais gargalos que a gente tem para que a gente possa falar verdadeiramente de um processo estrutural, não? Cara, você tocou num ponto aí. Primeiro que eu trabalhei as audiências públicas do doutorado, né? Inclusive, um dos 12 motivos pelo qual o Supremo possa realizar uma medida estruturante é porque há a previsão da excepcional técnica da audiência pública. Excepcional, então, hein? Excepcional técnica da audiência pública. Então, eu não posso, de forma alguma, né, destruir com a técnica porque ela está sendo mal utilizada. Eu acho que a gente tem que melhorá-la. Essa é a grande questão. Quando a gente tem aula de representatividade dentro do doutorado, que é a disciplina de doutorado, processos coletivos, e tem um seminário só de representatividade, quando os doutorandos se dão conta de como é que a coisa é, Léo, dá vontade de chorar em sala de aula. Dá vontade de chorar. A gente está num público aqui com mestrando, com doutorando, com professor. O mundo da representatividade, sério, eu vou dizer uma coisa forte aqui, mas é uma piada. Uma piada de mau gosto. Uma piada de mau gosto, porque, né, como está falando, o que chega aos legitimados, tem que chegar... Veja bem, vou refazer a coisa. Se o que chega aos legitimados já vem corrompido, todo o devido processo legal depois já vai corrompido. Ponto. Se eu tenho uma audiência pública mal feita, não posso dar sequência. O olhar do legitimado tem que estar ali em cima. Que nem o Vitorelli fala, acaba a audiência pública, aí que eu vou ouvir os demais. As pessoas que não tiveram voz, que são envergonhadas, que são isso. Então, por quê? Porque a gente sabe que a técnica da audiência pública está sendo muito mal utilizada.
chega a ser piada. Quando vai para o Supremo Tribunal Federal, o ministro não aparece, manda uma assessoria, quando não dorme assistindo às audiências. Né? Então, sabe, quem estuda num nível, né, como a gente está aqui no nosso público, e como estuda num nível que nem a gente está estudando, chega a dar um desgosto quando a gente vê. Né? A gente fica muito no campo teórico, né, e não consegue ver na prática a coisa funcionar. Né? E quando a gente tem grandes casos, casos emblemáticos como esse, né, Mariana, Brumadinho, mancha de óleo no mar, entre tantos outros, o caso da CP do Carvão, que o Sérgio conta de uma forma muito interessante, faz parecer, você fica convencido de que a coisa pode funcionar, mas é muito no plano ideal. A formação de consenso é uma coisa difícil, mas se a informação não chega, e se os interesses não estão realmente representados, um problema de representatividade adequada também, né? Marco... Olha só, vou contar uma historinha rapidinho aqui. Claro. Ao contrário também, né, das audiências públicas também, mostrando também, uma que aconteceu esses dias, né, num processo meu, eu tenho uma CP aqui em Santa Catarina, do dano ambiental, e, cara, o acordo está firmado em primeiro grau. Está firmado. Está firmado. O promotor fez a sugestão, o meu cliente acatou toda a sugestão, e vai ser homologado. E o meu cliente vai fazer um passeio na beira da praia e se bate né, de ombro com um surfista, que é o presidente da Associação dos Surfistas da Praia X. E o cara começa a brigar, e no outro dia o cara chama uma audiência pública, né, da Associação dos Surfistas. Cara, e fazem um negócio contra o acordo, vão para o processo, juntam a ata da audiência pública e derrubam o acordo. O meu cliente é condenado a 10 vezes mais do que ele ia fazer no acordo. Ele ia limpar a área, ele ia fazer tudo possível e inimaginável. E agora toma todas as multas possíveis dentro do processo, e eu não consigo convencer que foi uma audiência pública, né, altamente direcionada, por causa de uma briga na beira da praia, cara. Eu acho que isso responde a tua pergunta. Por causa de uma briga na beira da praia, um processo como esse, que está valendo uma discussão sobre dano ambiental, fica a discussão em segundo plano. Realmente. Sério? É representatividade? É isso. Né? Quando não é isso, é outra coisa que acontece. O risco de manipulação do processo também para esse tipo de objetivo, né? Uma coisa interessante, até porque a gente estava conversando ali anteriormente sobre Mariana, essa minha não convicção, mas essa minha ideia de Mariana, né, foi num debate que eu fiz lá no Espírito Santo com o desembargador do Espírito Santo, em que ele, indignado, né, porque ele teve muito contato com o processo, indignado que não acreditava que se estivesse dando poder suficiente à Renova, que é a fundação, né, para que ela dite para quem vai pagar o valor da água ou não. Porque tu tá dando de um lado, mas tá tirando de outro. E aí que eu vi que o problema estrutural era na estruturação, né, de repente, da conformatação de como as coisas devem se dar dentro do processo. E aí eu consigo ver, sim, né, a Mariana como um processo estrutural. Mas não quero te interromper. Não. A gente tem aqui, como eu te falei, a liberdade para a gente transitar nos vários temas. Eu não posso empolgar com o processo estrutural, porque senão daqui a pouco a gente está falando muito, muito profundo, né? Mas, meu amigo, eu tenho alguns comentários aqui que foram comentários e perguntas que foram direcionados a você. Vou começar pelos comentários, ok? Puxa, eu não sei se eu consigo ler esse nome, hein? Me perdoa. Daluer Stephens Abreu, dizendo o seguinte: a importância de um professor na vida de um aluno. A aprendizagem é muito próxima da afetividade. E realmente, cara, isso aí é o que você mostrou durante aquele exemplo, né? Como que está próximo mesmo essa questão da afetividade. A gente apega muito também, né? Essa coisa que a gente tem, eu me pego às vezes falando dos meus meninos, né? É uma coisa muito legal. Muito legal mesmo. Luana, poxa, você, Luana. Luana Stephens, isso mesmo. Seja muito bem-vinda, um abraço para você. Não ia perder a live de jeito nenhum. Nós temos dois outros comentários aqui bacanérrimos, né? Os dois são do Bacloud. O primeiro,
Marco é gentil, generoso, cortês. Cortês e um gaiato. A variar, né? E o segundo, Marco tem um defeito sério, ele não bebe. Obrigado, hein, Beck? 1h16 conversando aqui para tu me entregar. E por isso, eu vou começar com as perguntas do Beclaut. Um abraço, meu amigo Beclaut, lá das Alagoas. Vai estar conosco também num dos nossos encontros dessa série. Não percam, pessoal, já no mês de outubro. Marco, o objeto seria um estado de coisa inconstitucional? Sempre, sempre, e por quê? E foi muito interessante que você já acabou tocando nisso para ampliar, né? Na verdade, você pode usar ali o problema que o Fred traz no volume 4. Do problema estrutural, né? Inclusive, o Beck toca no exemplo da falência. Se a falência e a recuperação seria um processo estrutural. Tá. Ele resolve, ele tenta... Acho que a falência não. Né? Acho que a falência teria o mesmo olhar que a gente está tendo sobre Mariana. A organização e tal, porque está para o passado. Mas a recuperação judicial da Oi, por exemplo, né, é impossível falar que ela não tem uma identidade muito perto daquilo que a gente tem estudado. Né? Eu não posso dizer que toda a recuperação judicial é estrutural, porque, como eu te falei, eu trabalho há 20 anos na vara de falência e recuperação judicial aqui de Porto Alegre como administrador judicial. Eu tenho uma falência em Bagé com 6 credores do posto de gasolina, né? Se a gente pensar sob o ponto de vista do credor e do devedor, bom, o que eu entendi disso? O Fred está intencionando, na verdade, modelar um procedimento estrutural, e ele acredita que esse procedimento ele deva ter 2 fases. Ele olha para a falência e recuperação judicial e ele fala, bom, o modelo é aquele. Mas eu concordo contigo, se você pensar do ponto de vista do devedor e dos seus credores, isso não tem nada de estrutural. Agora, Marco, talvez se nós pensássemos nas externalidades, né? Toda a cadeia de fornecimento de produtos e serviços, o desenvolvimento da região, às vezes é uma localidade que depende muito daquela empresa. Quer dizer, para mim isso tem muito de estrutural, né? Porque você tem vários direitos interligados que não estão necessariamente no processo. Não teriam nem por que estar ali no processo. Né? Mas assim, eu fico meio com falência eu excluo. Eu acho que a ideia das 2 fases, tudo bem. Né? Uma sentença que declara o processo de falência e depois, né, faz todo o processo de habilitação, né, a realização do ativo, o pagamento do passivo. Ou seja, dá contornos de que está resolvendo um problema, mas um problema que é ligado muito ao passado ainda, né, de débito e crédito. Mas a recuperação judicial tem algo além, tem o plano para se pensar, né? Tem a fase da votação do plano, da discussão democrática sobre o plano, das audiências em virtude do plano, da implementação do plano. Tá? Então, acho que a recuperação judicial é muito mais próxima daquilo que a gente vem tentando, né, sistematizar como um processo estrutural do que outra coisa. E realmente, mas o problema, e aí que entra a minha dúvida, né, Léo? Mas toda essa parte que tu está falando da recuperação judicial ainda é do empresário e da sociedade empresária. O processo em si de falência e de recuperação judicial, eles são praticamente processos administrativos. Eles não devem ter discussão dentro desses processos. Né? Eles têm que ser processos limpos. O que acontece que nem no inventário. Alguns falam que inventário é processo estrutural, né, que pode entrar em complexidade em determinado momento. Não, o inventário é um processo simples. As externalidades, usando a palavra, né, de habilitações, de discussões, né, sobre bens, sobre... que dão um ar assim, de estrutural. Dão ar, são esses problemas mais difíceis que dão ar, né? Que dão alguma nota. Dão ar. Por isso que eu falo, né? Se tu quiser fazer um rito como que tu tem no Brasil, tu faz. Tem a ideia do plano, tem a ideia das fases, tem a ideia das fases, tem até no exigir contas, primeira fase, segunda fase. Ô Marco, e desdobrando um pouco a conversa, todo processo estrutural é antes um processo coletivo? Na sua opinião? Não. Eu poderia defender um processo individual estrutural? É por isso que eu falo, né? No âmbito normativo, sim. No âmbito normativo, sim. Eu já pensei sobre isso até por provocação do Ravi,
Uhum. Mas eu consigo pensar no âmbito, até que a minha tese é no âmbito normativo, né? Ainda mais hoje com o Código de Processo Civil de 2015 e as formas de unidade do direito que as cortes de Brasília devem ter, né? Eu vejo que a tese jurídica extraída de um caso individual possa, em tese, se levar a medidas estruturantes. Olha só um exemplo interessante. O caso de uma pessoa cadeirante que demanda o banco onde ela tem conta para construir uma rampa na agência da cidade. Sim. Essa ação, para mim, ela tem um caráter estrutural porque ela vai dar concretude a direitos que não são só dela. Mas você não acha que isso entraria naquela ideia de uma ação pseudo-individual? Isso é uma ação coletiva. O Vitorelli tem tanto batido, né? Na verdade, o litígio é estrutural. O litígio é coletivo. O litígio é coletivo. O litígio é coletivo. O processo inicia individual e o litígio é coletivo. Porque quando ele, né, de alguma forma, fizer com que a rampa seja construída, ele deu ali concretude a todos os demais cadeirantes que estão na mesma condição. Então, o litígio é coletivo. E realmente, se for pensar por essa lógica, tu não consegue escapar. Você não consegue atingir um processo estrutural individual, você acaba caindo na lógica dos coletivos. Mas, enfim, eu estou te fazendo essa provocação, uma provocação que eu fiz também a Fred, numa determinada live que ele estava falando, achei bem legal, mas ele não concorda com as ações pseudo-individuais, não. A classificação da ADA, ele não encara essa. Sim. Tu vê só o caso Miranda versus Arizona nos Estados Unidos, né? Que foi um caso julgado na era de Warren, né? Que é o Warren, que é o nosso presidente na corte, no caso Brown, né? O caso Miranda versus Arizona resolveu um problema futuro numa ação individual, que, na verdade, se tu olhar o litígio, enfim, aproveitou a todos. Mas aquelas palavras, né? Quando tu prende alguém nos Estados Unidos, né, você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo que você disser pode ser usado contra você numa corte de justiça. Você tem direito a um advogado. Se não puder pagar o Estado lhe pagará. Essas palavras foram ditas pela Suprema Corte para que todas as demais prisões dos Estados Unidos sejam dessa forma. Né? Então, o Ernesto Miranda era alguém que tinha sido condenado porque não tinha tido os Miranda Warnings, né, os avisos de Miranda, que são esses. Né? Então, ela estruturou a base cultura para todas as prisões dos Estados Unidos, e se tu não falar os Miranda Warnings hoje em dia, é relaxada a prisão. Porque a pessoa tem que conhecer os seus direitos. Mas nesse sentido, o caso da Linda Brown também era um caso individual. Sim, era um caso individual. Né? Mas que beneficiou toda uma coletividade. Aliás, não só beneficiou toda uma coletividade, como fez uma revolução, né? Uma década de revoluções nesse aspecto dos direitos civis. Meu amigo, eu tô me empolgando, deixa eu fechar aqui antes que eu não consiga falar as outras 3 perguntas que eu tenho aqui. Me permita fazê-las em bloco e aí eu te dou os minutos para você fazer o tratamento delas. Boa tarde, gostaria de saber se o Dr. Marco Jobim sempre pensou em ser professor, se foi algo que ocorreu depois da graduação. Agradecendo aí ao nosso José Nunes Guerra Júnior. Outra pergunta, excelente conversa. Aproveitando que os professores qualificaram o livro do FIS como sendo de cabeceira, gostaria de saber quais outras obras jurídicas o professor Marco coloca nesse mesmo patamar. Essa pergunta é do meu orientando, Marco, Vitor Rocha. E a última, da Josilene Oliveira, que é mestranda nossa lá na UFOP. Professor Marco Jobim, parabéns pela brilhante trajetória. Sob sua ótica, o processo estrutural é uma espécie de processo coletivo? A gente também estava falando disso. Ou também pode ser aplicado aos processos individuais. Haverá uma nova edição do livro Medidas Estruturantes? Então, são várias perguntas, né? Então, vou começar, haverá uma nova edição de Medidas Estruturantes? Acho que não. Acho que não. Por quê? Porque a minha tese não existe mais. A minha tese, na verdade, foi dizer que o controle difuso poderia se valer do controle abstrato pela sua objetivação e, então, pegar aquele artigo 10º da DPF e, no controle difuso, também existem medidas estruturantes. E hoje isso está na lei de mandado de instrução.
Então, o controle difuso já está albergado pela minha tese. O que eu penso em fazer é 2 livros. Um sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos e sobre os julgamentos, pegando o capítulo 1, e possivelmente um depois, se der, sobre legitimidade democrática do Supremo Tribunal Federal, enfim. Né? Mas fazer uma nova edição, né? Não sei, eu acho que não. Porque, enfim, eu teria que revisar muita coisa e a minha tese já está hoje no controle difuso. O caso do coletivo, então, a gente já respondeu. E as obras de cabeceira, o que você considera? Tem um antes, tem a... Quando é que eu se você pensou ser professor, se foi algo deliberado, ou se foi algo que aconteceu logo depois da graduação? Não, eu me formei em 2000, né? E, como eu falei, até 2006 era para ganhar dinheiro, para viver. Advocacia, 6 anos advogando, né? E fiz as especializações para me tornar um advogado melhor. Né? E aí minha esposa começou a fazer concurso público. Né? Começou a estudar para concurso público, E eu comecei a dar aula para ela. E ela falou, Marco, tu tem uma didática muito legal para dar aula. Tu tá conseguindo explicar para uma contadora, né? Uma pessoa das exatas, né? Essa questão questões ligadas ao direito de uma forma muito fácil. E fazia questões para elas, explicava e tal. E aí ela que me deu força de entrar no mestrado. Né? Que legal. Ia, né? A parceria, né, cara? A parceria da família aí de novo, né, cara? Isso é uma coisa impressionante, cara. Aquele que está do teu lado te derruba ou te levanta. É. Eu tive uma namorada, uma noiva e uma esposa que sempre deu força. Que sempre, né, tentou do meu lado, né, com que a gente crescesse junto. Tanto é que várias vezes que eu fui para a Ninfa, eu sempre falo nela. Né? Meus discursos são sempre para ela. Olha, não sou ninguém sem ela. Que legal. Que legal. Deixa eu dividir o palanque contigo também aqui, ó. Fazer sua homenagem aí, ó. Realmente, se não for essa força, a gente não avança, não tem como avançar sozinho, né? Sim. Cara, das obras, assim, pelo amor de Deus, né? Agradeço a pergunta, mas assim, é impossível, né, fazer uma nominata aqui de obras, e principalmente se eu fizer a nominata de obras de processo, eu vou, né, poder ofender alguém, porque eu deixei de fora. Então, 2 livros que me formaram na faculdade, que eu acho que me fizeram, né, fizeram alguma diferença na minha vida, e que devem ser, se não foram lidos por vocês ainda, principalmente do mestrado, devem ser lidos, né? John Gillison e Franz Vicker. Os 2 livros de história, né, da introdução do pensamento e tudo mais. Então, esses 2 livros ao lado, né, do Owen Fisk, que é mais de processo, né, são livros de cabeceira e que devem ser lidos por qualquer pessoa. Ô, Marco, deixa as 2 indicações para não entrar na área do processo. Pois é, e na condição de condutor desse encontro, eu vou te tirar dessa fria, mas eu preciso fazer aproveitar para fazer uma homenagem. Para a gente trabalhar processo estrutural hoje, eu costumo dizer para os meus meninos que a gente tem, além da sua tese, claro, e do livro da Desirê, mas a gente tem obras coletivas que são ímpares, né? E a gente conhece essas obras com muito carinho, como o Livro Verde, que é o seu com o Sérgio, o Livro Vermelho, que é o livro da Ada com a Suzana Henriques da Costa, o Kazuo Watanabe, agora os livros do Congresso, que é o Preto e o Verde Escuro, da Coletivização e Unidade do Direito. E a partir daí, cara, começam a vir as dissertações e teses. Agora um livro fantástico do Edilson Vitorelli, que já está na praça, né, dos orientandos do Fred, que estão saindo, do Matheus Galdino, entre outros. E aí, realmente, a gente começa a cometer heresias, se a gente não citar todo mundo. Mas se a gente pudesse escolher um, além do FIS, eu acho que o Livro Verde, que você e o Sérgio organizaram, eu acho que o aluno ele tem por onde começar. Ele tem ali as bases gerais e mais importantes do que existe no Brasil
estudado, pensado em processo estrutural é o Livro Verde. Eu acho que inclusive está para sair a terceira edição. As 2 primeiras edições já esgotaram, já foram, e você já está preparando uma nova agora, né? Tá indo rápido, né? Ainda bom, não fechou nem um ano da segunda edição. Olha como é que tá o tema, né? O que mostra ainda. O que mostra a força, né? Ô, Marco, infelizmente, como tudo que é bom, uma hora tem que acabar. 1h30. Uma hora tem que acabar, tá, entendi. E até para respeitar aí né, o seu tempo, a sua generosidade, o pessoal que está nos acompanhando até agora, Marco, eu queria te agradecer, deixar o registro de que pessoas como você, que trazem pelas histórias, pelo exemplo, essa inspiração para a gente focar num futuro melhor, né, na profissão, na advocacia, como você nos contou, né, das histórias, desde o seu pai, o escritório de vocês, na academia, essas mudanças de rumo, as escolhas de tema, enfim, o fato do carro apertado que anda, né, e as produções sempre muito vivas, sempre muito provocativas. Marco, eu acho que eu sempre encerro os encontros com algumas palavras, mas eu queria reforçar o encontro contigo em uma palavra: generosidade. Eu acho que o que você pessoalmente, né, fez por mim, nos exemplos que eu tive, nas oportunidades que eu tive, e as histórias que você traz hoje nesse encontro com a gente, confirmam o que eu falei lá no início. Eu acho que generosidade é a sua marca, e eu espero tudo de melhor para você, tudo de bom, que você continue voando, né, cara, e trazendo para a gente essa produção toda e essa generosidade, e que você receba em dobro, como você disse lá no início, né? Eu quero que as pessoas sejam aquilo que eu transmito, aquilo que eu posso, né, para elas, e que você tenha mais amigos e amigos generosos, viu? Queria, enfim, vou te devolver a palavra para as considerações finais, para que eu possa, então, fechar o nosso encontro. Obrigado, Léo. Nem deu tempo de falar no pós-doutorado, né? Pois é. Vou marcar um outro tempo para isso. Porque no pós-doutorado também, né? Encontrar a figura do professor Arenhardt como supervisor, né, olha para você ver. Foi uma coisa... Né, foi um almoço para definir o tema. Olha isso. Um dia eu te conto a história do almoço, né? Mas eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até agora. Agradecer ao Léo, porque assim, o Léo é daqueles que tem prestado um serviço público essencial para o Brasil inteiro, junto com o Marcelo, junto com o José Roberto, junto com o Daniel Neves, né, que estão, né, fazendo desses momentos assim de solidão em casa, muitas vezes, algo agradável, assim, que a gente poder rever amigos, né, poder conversar um pouquinho de uma forma mais leve do que as demais. Isso é muito importante, que você saltou lá no início, né? Não ficar preso naquela questão de passar conhecimento, mas, assim, contar histórias, acho que é importante também, e talvez inspirar de alguma forma alguém. Então, acho que só posso desejar um grande beijo no teu coração, da tua família, dizer que estou louco para conhecer Ouro Preto, né? Você já foi convidado uma vez, uma pena que daquela oportunidade não deu certo. Não deu, mas era por Skype, né? Exatamente. E olha que interessante, foi pioneiro. Eu quero potencial, quero que tu abra a mão. E foi pioneiro. E olha que vai ser um prazer te receber. Mas olha que ele abra a mão. O Beck já está em Poa. O Beck já está na churrascaria te esperando. O Beck está cuidando dos meus filhos aqui. Está aqui em casa. Olha só. Tá morrendo de rir, ó. Tá contendo os meninos. Mas aquela vez foi um encontro pioneiro, porque como é que eu iria? Olha para você ver que interessante, né? Em 2017, épocas de vacas magras, a universidade pública não tem dinheiro nem projeto para nada. Eu falei, poxa, mas eu quero trazer um encontro aqui de processo estrutural. E aí, de cara, eu consegui reunir o Francisco Verbic, a Mariela Pulga, Sérgio Cruz-Arenhardt, Hermes Zanetti, e o Jobim estava lá representado. Infelizmente, naquele momento não deu para você ir, mas saiba que uma segunda edição está por vir, e agora que a gente tem essa metodologia remota, a gente conta contigo com certeza. Maravilha. E pessoalmente, assim que possível. Obrigado.
Agradeço muito a oportunidade. Grande Marco, muito obrigado. A todos que estão nos acompanhando até agora, muito obrigado pela atenção, pelo companheirismo até aqui. Os certificados serão enviados em breve. O e-mail do Observatório de Processo fica à disposição de vocês, assim como eu. Se quiserem fazer algum contato com o Marco, a gente também encaminha. E aproveito para renovar o convite, para conhecer as redes sociais do Observatório, tanto no Instagram quanto no Facebook, no academia.edu. A gente tem o meu perfil lá, o Leonardo Nunes, onde eu coloco também a produção do Observatório. Também tem o canal no Telegram, tem no YouTube, enfim, fiquem à vontade para procurar. Esse encontro está registrado e também será disponibilizado no YouTube muito em breve. A todos, nosso muito obrigado e até a semana que vem, nesse mesmo horário, na terça-feira, quando receberemos o professor Alexandre Freitas Câmara. Foi um prazer. Legal, Marco. Um abração. Valeu, obrigado. Um abraço a todos, fiquem bem. Tchau, tchau. Sim, tchau, valeu.